Meus queridos, nós chegamos então no seguinte ponto. Nós estudamos aqui sobre os primeiros reis, tá? Nós estudamos sobre Saul, foi o primeiro rei de Israel. Depois nós estudamos sobre Davi, foi o segundo rei de Israel. E depois também já falamos sobre Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. E aqui em Salomão, tanto Saul, Davi e Salomão, eles desfrutam de um reinado que é chamado um reino unido. Não havia divisão. Saul, Davi e Salomão são reis sobre todo o território de Israel, alcançando aqui no período de Salomão o auge, né, da prosperidade, o auge da glória e o auge também da paz. Uma paz que foi conquistada não nos dias de Salomão, mas uma paz que foi conquistada nos dias de Davi. Porque Davi foi um guerreiro, Deus não permitiu que ele construísse o templo, conforme o seu desejo de construir o templo, justamente porque o ministério que Deus deu a Davi foi um ministério de conquista. Foi através de Davi que os jebuseus foram subjugados. Vocês lembram que 400 anos se passaram desde Josué e os jebuseus estavam ali ainda insistindo em morar naquela região. E outros também, mas especialmente os jebuseus ali na região de Jerusalém. E Davi, depois de 400 anos da conquista de Josué, é Davi quem consegue isso. Então, se percebe que Davi, a marca de Davi, a identidade de Davi é a identidade de um guerreiro, que vai conquistando, que vai trabalhando, vai militando, suas mãos se mancham de sangue. Isso não é um aspecto negativo, mas apenas mostrando que a característica do ministério de Davi era de guerra, era de conquista. Por que disso? Porque Deus queria que chegasse um tempo de paz. E esse tempo de paz foi estabelecido no ministério de Salomão. Salomão teve paz, paz nas suas fronteiras, paz interna, paz externa, fez aliança também com principais reis no contorno de Israel, e isso fez com que Salomão tivesse um ministério de grande prosperidade e de muita paz. Foi um período de paz. E poderia ter se perpetuado essa paz se Salomão se mantivesse firme em santidade com Deus. E isso não aconteceu, porque ele se deixou contaminar pelas 700 mulheres que ele tinha, 700 princesas, e os seus deuses, né? E mais 300 concubinas. Então, não sei como é que ele dava conta de tanta coisa, né? Mas, enfim, 700 mulheres e 300 concubinas, e ele se deixou contaminar pelos deuses dessas mulheres. Uma coisa que me veio à mente agora, que eu não consegui falar na semana em que a gente deu aula sobre Salomão, é que nos textos que você já recebeu aí, ele se contaminou com os deuses moabitas, além de outros, né? Moabitas e amonitas. Dentre outras misturas, porque as mulheres de Salomão, elas adoravam outros deuses, dentre os quais os deuses que os moabitas adoravam e os deuses que os amonitas adoravam. Por que esse destaque para moabitas e amonitas que eu quero falar aqui? Porque Moabe e Amon foram filhos, lá atrás, eu vou remeter aqui a uma pessoa, que é Ló. Quem se lembra de Ló? Quem foi Ló? Ló foi o sobrinho de Abraão. Então estamos remetendo lá atrás, tá? Lá, Ló, como sobrinho de Abraão, e aconteceu uma coisa assim muito problemática na família de Ló. Vocês sabem que quando Deus estava ordenando para que Ló saísse de Sodoma e Gomorra, ele de fato saiu, mas a mulher olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal, e ali ela pereceu. Mas Ló seguiu adiante até uma cidade pequena chamada Zoar, e lá se estabeleceu. Mas as filhas de Ló pensaram assim: bom, nossos noivos ou maridos morreram ali em Sodoma e Gomorra.
e nós não temos como suscitar descendência ao nosso pai. A mãe morreu e nós estamos aqui com o nosso pai. Então o que nós vamos fazer? A mais velha teve a ideia de embriagar o pai e ter relação sexual com o próprio pai. Então foi uma relação incestuosa, pai e filha. O pai estava embriagado, ela deu vinho para o pai na primeira noite e engravidou do pai. A filha engravidou do pai. E no dia seguinte se combinou de que se fizesse o mesmo. Então a filha mais nova embriagou o pai, Ló, que era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, mas estava muito contaminada a família dele com todo aquele contexto de Sodoma e Gomorra. Era um contexto de violência, de promiscuidade, Sodoma e Gomorra, de tal maneira que as filhas fizeram o que para nós é chocante, mas para elas foi uma coisa comum. Por que foi comum? Porque elas vieram de um contexto de contaminação. Sodoma e Gomorra eram cidades contaminadas pelo pecado, pela violência, pela imoralidade. Tanto é que quando os anjos entram na casa de Ló para tirá-los de lá, para tirar a família de Ló, os anjos ao entrarem, a cidade toda se reuniu à porta de Ló. A Bíblia diz que os homens daquela cidade, de todos os lados de Sodoma e de todas as idades, do maior ao menor, bateram a porta da casa de Ló, porque viram dois homens entrando. Na verdade eram anjos, mas viram dois homens entrando lá. E o que eles queriam com esses homens? Conhecê-los. Conhecer, no sentido bíblico, significa ter relação sexual. Tá? Queriam ter intimidade com os anjos, não sabendo eles que eram anjos. Estavam no formato humano, né, de homens, mas quiseram ter relação com os anjos. Para você entender aqui o contexto, né, em que Ló vivia com a sua família, com as suas filhas, de tal maneira que quando Ló saiu de Sodoma, Sodoma não saiu do coração das filhas. E essa história se repete, né? Lá atrás você vê o povo de Israel saindo do Egito, mas o Egito não saiu tão facilmente do coração do povo. Havia uma contaminação. Como resultado desta relação incestuosa, é que nasceu Moabe e Amon, que são então os moabitas e os amonitas. Daí você já percebe que uma nação que nasce num fundamento incestuoso, num fundamento de imoralidade, você vai percebendo o tipo de espírito e o tipo de identidade que se forma nos seus sucessores. Então você vai ver que muitas das mulheres de Salomão adoravam aos deuses dos moabitas e aos deuses dos amonitas. Por isso que histórias mal começadas precisam passar pelo sangue de Jesus. Quando a gente eventualmente tem uma história complicada na nossa vida, a graça de Deus nos assiste, mas nós temos que fazer com que aquela situação passe pela cruz, passe pelo sangue de Jesus. Porque coisas más podem acontecer com pessoas boas, quando essas pessoas boas, de alguma forma, se desviam do propósito original. Então é algo que a gente precisa sempre estar atento. Bom, eu queria só fazer esse adendo para você poder perceber aqui o nível de contaminação a que Salomão se expôs. Porque não era somente isso, né? Não era somente os deuses amonitas e os deuses moabitas, mas muitos outros, e que foi uma contaminação para Salomão. Como resultado desse desvio original do caminho de Deus, Salomão, apesar de ser um homem sábio, é muito interessante quando ele escreve aquela parte de Eclesiastes que fala: goza a vida com a mulher da tua mocidade, porque este é o teu quinhão, este é o teu... Quer dizer, essas são palavras de um homem que sabe o que ele está dizendo, que sabe que realmente no final da vida ele trocaria com certeza as 1000 mulheres que ele tinha à disposição dele por uma, que fosse a mulher da sua mocidade, que fosse a pessoa da sua aliança original. Então, e é isso que a gente vê, né? Ministrando como pastor a muitas pessoas, a gente vai percebendo isso, que às vezes as pessoas se perdem, né? Iludidos por
tentação, iludidos por mulheres, por homens e tal, sendo que o plano de Deus é uma pessoa para a sua vida, a mulher da sua mocidade, o homem da sua mocidade, goza a vida com essa pessoa, constrói a sua vida ao lado dessa pessoa, vença os problemas ao lado dessa pessoa e Deus lhe fará feliz. Salomão se desviou. E aí, queridos, Deus disse que não nos dias de Salomão, mas nos dias do seu filho, por amor a Davi, conservaria uma linhagem. Roboão e aqui Jeroboão. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu gosto de recapitular para depois a gente conseguir avançar direitinho. Então veja só. Então temos aqui Davi, Salomão e aqui o filho de Salomão que é Roboão. E aqui temos alguém que não é filho de Salomão. Nesse momento, o reino se divide. Por quê? Por causa do pecado de Salomão, nos dias de Roboão agiu de uma forma orgulhosa, né? Não dá para a gente entrar em detalhes em tudo, porque senão a gente não avança. Mas Roboão, quando foi pedir conselho, os mais velhos haviam dito, porque o povo estava reclamando de que o jugo de Salomão era um jugo muito duro. Salomão prosperou muito, mas também foi meio à base tanto da sua sabedoria, mas também com base em impostos altos, uma carga tributária muito grande sobre o reino de Israel, e o povo foi ficando cansado disso, né? Houve prosperidade, mas não foi uma coisa de graça, né? A população sofreu. Nos dias de Roboão, o povo fez uma súplica, dizendo, olha Roboão, alivia a carga, porque está difícil para a gente conviver. E aí Roboão falou, tudo bem, eu vou consultar os meus conselheiros e depois eu vou trazer uma resposta. E os mais velhos disseram o seguinte, os conselheiros mais velhos disseram, se você se fizer servo do povo, você vai ter o coração do povo. Então atende o povo naquilo que o povo está pedindo. Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre liderança servidora, ou liderança servo. Hoje em dia fala-se muito disso. Muitos livros estão escrevendo que o verdadeiro líder não é o líder autoritário, mas é o líder servo. É o líder que tem um coração para entender que a missão dele é servir o povo. Quanto mais ele é generoso e bondoso e ama as pessoas a quem Deus lhe confiou, ou a quem a sociedade lhe confiou, mais ele vai ter o coração, mais ele vai ter o respeito do povo. E foi isso que os mais velhos ensinaram a Roboão. E por que os mais velhos ensinaram? Porque a vida nos ensina isso. A vida ensina isso pra gente. Quando a gente é mais jovem, a gente tem um negócio meio de querer ser, né, autoritário, arrogante. A gente, pela insegurança, quer dominar, exercer domínio. Mas o mais velho já venceu essa fase. A fase da vaidade, né? O mais velho entende que a verdadeira liderança é a liderança servidora. Em todos os ramos, em todos os campos da sociedade. E os mais velhos deram esse conselho para Roboão. Mas Roboão não ficou muito feliz, porque ele era jovem. Aí ele foi consultar os conselheiros mais jovens. E os jovens disseram o seguinte, escuta, diga para esse povo, que esse povo está muito folgado, diga para eles o seguinte, que o meu dedo mindinho é mais largo do que o lombo do meu pai. Ou seja, o meu jugo vai ser mais pesado do que o jugo do meu pai. E o que aconteceu? Ele preferiu ouvir o conselho dos mais jovens. Pronto. Quando ele passou essa ideia para o povo, o que o povo fez? O povo se rebelou e disse, olha, não temos mais nada com a casa de Davi, que Roboão é da linhagem de Davi, Salomão e Davi. Eles se revoltaram e disseram, olha, não temos mais nada com a casa de Davi. Quem se rebelou? O grupo que veio para o lado de Jeroboão. Olha aqui, ó. A nação, até então, era uma nação unida. E eles pensaram assim, bom, não temos mais nada com a casa de Davi.
Então, todos que até esse momento, até Roboão, o reino ainda era unido. Mas quando o povo então se rebelou, 10 tribos vieram para ficar sob a liderança de Jeroboão. E apenas 2 tribos ficaram com Roboão. Quais tribos? Judá e Benjamim. Tudo bem? Então, 2 tribos permaneceram com Roboão, mas a maioria veio para o lado de Jeroboão. Daí, como 10 tribos é um número maior do que 2, aqui se conservou o reino de Israel, que a maioria veio para cá, e aqui passou a se chamar o reino de Judá. Por que Judá? Porque Judá era mais expressiva, era uma tribo mais expressiva, e também porque Judá era da linhagem de Davi. Então, por esses 2 motivos, ser mais expressiva e ser a tribo de Davi, Salomão e tal. Então, aqui passou a se chamar Reino de Israel, e aqui passou a se chamar Reino de Judá. Tudo bem, gente? E aí, o que aconteceu? Falei rapidamente na última aula que a partir desse momento, vários outros reis nós tivemos, tanto do lado de Judá, quanto vários outros reis nós tivemos do lado de Israel, com uma diferença. Todos os reinos que vieram posteriormente da tribo de Judá, todos foram da dinastia. O que é uma dinastia? É uma família real. Todos eles eram da família de Davi. Todos eram da dinastia de Davi. Todos os reis. Essa é uma diferença. Por que diferença? Porque daqui não. Aqui não foram da dinastia de Davi, foram outros reis, né, que foram se alternando ao longo dos anos. Uma outra distinção entre esses 2 reinos é que aqui houve mais ou menos uma alternância, aqui no reino de Judá, uma alternância entre reis bons e reis ímpios. Alguns bons, outros ímpios. Aqui, todos os reis foram ímpios. Sempre quando você encontrar a menção a um dos reis, e aliás você tem a relação de todos os reis, tanto de Judá quanto de Israel, aí no grupo, você já recebeu numa das lições, na lição número 10, que foi passada na semana passada, que é um pouco mais espessa, você vai encontrar aí toda a relação dos reis de Judá e todos do reino de Israel. E você vai encontrar o seguinte: todos os reis de Israel foram ímpios. E alguns foram ímpios aqui, outros foram bons. Devido a essa alternância entre bons e ruins, bons e maus, bons e ímpios e tal, Deus usou de mais misericórdia para com a tribo de Judá. Aqui, pela impiedade dessas 10 tribos, houve um período em que a medida da misericórdia e da paciência de Deus chegou à tampa e o juízo veio. Como é que o juízo veio? Na verdade, o juízo veio sobre essas 2 tribos. Tá? O juízo, tribos não, reinos, né? Que aqui são 10 tribos, aqui são 2. O juízo veio sobre ambos os reinos. No ano 722 antes de Cristo, o juízo veio sobre o reino do norte, o reino de Israel, de tal maneira que eles foram levados em cativeiro para a Síria. E no ano 586 antes de Cristo, agora foi a vez de Judá ser levada para o cativeiro babilônio, tá? Então veja aqui, 722, se a gente pensar que antes de Cristo, estamos em ordem decrescente, né? Até chegar ao marco 0, que é a vinda de Jesus. Então está vindo de trás para frente, de maneira que aqui veio o juízo primeiro, em 722 a.C., eles são levados para a Síria, e alguns anos depois, no ano 586,
é a vez do reino de Judá ser levado para o cativeiro na Babilônia. Tá? Esse reino do norte vai para o cativeiro e não há um registro histórico de volta, de retorno, como grupo, como 10 tribos, não há um registro histórico deles terem voltado, mas o reino de Judá é levado no ano 586 para a Babilônia, e depois de 70 anos, esse reino volta para o território original. Esse não volta, mas esse volta. Aí você pode pensar o seguinte, se o reino do norte vai para o cativeiro e não volta, como é que a Bíblia, lá em Apocalipse, vai falar das tribos? A tribo de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá. Se ela vai e se perde lá e não volta, e só volta ao reino de Judá, então as tribos se perderam? Não, as tribos não se perderam. Nós temos que pensar o seguinte, essa tribo aqui, esse reino aqui, vai para o cativeiro em 722. Só que, devido à deterioração moral e espiritual antes de 722, lembre-se que eu falei que aqui nós tínhamos alguns reis bons, vamos citar alguns, Ezequias, Josafá, que foram homens que promoveram grandes avivamentos, inclusive avivamentos que tiveram alcance não somente no território de Judá, mas em todo o território de Israel, ainda que o reino estivesse dividido. Então foram reis tão bons, que fizeram uma diferença tão global, que o que foi acontecendo? Antes desse grupo aqui, desse reino ser levado em cativeiro, foi havendo uma migração de representantes das 10 tribos do reino do norte, foram migrando. Representações, não as 10 todas indo para baixo, mas os mais piedosos, famílias, grupos, representantes das famílias das 10 tribos, que não suportavam a idolatria e a imoralidade no reino do norte. E começaram a perceber o avivamento na parte sul do reino de Judá, e se identificaram, e foram migrando para lá. Sacerdotes, homens, mulheres, famílias, de tal maneira que quando se deu o cativeiro em 722, muitos não foram levados para o cativeiro, desses que foram migrando, porque eles se concentraram e foi uma forma de Deus preservá-los por meio do território do Reino do Sul. Amém? Então, a importância do avivamento, a importância de um Josafá, a importância de um rei Ezequias, a importância de um Josias, de homens que fizeram reformas e que foram reformas que não abençoaram apenas o seu contexto, mas abençoaram uma nação. Eles nem sabiam que estavam sendo usados por Deus para salvar as 12 tribos. Mas o plano de Deus é maravilhoso. A gente não precisa saber, a gente tem que ser dedicado e devotado a Deus. Os resultados pertencem a Deus. Às vezes aquilo que você faz na sua geração, teu neto vai agradecer e você vai lá no céu descobrir que aquilo que você fez, que aquela tomada de decisão, que aquela mudança de cidade abençoou gerações. E o que você fez? Você só obedeceu. Abraão sabia de tudo o que aconteceria nas gerações posteriores, ele não sabia. Mas ele foi ele peregrinou na sua própria terra como sendo uma terra estranha. E os filhos e netos e bisnetos herdaram daquele ato de obediência dele. Amém, queridos? Outro detalhe importante que eu quero mencionar é o seguinte. Não somente antes do cativeiro houve essa migração de parte dessas tribos representantes para o Reino do Sul, mas também a gente tem que pensar o seguinte, que o reinado da Assíria, que veio antes
do reinado do Império Babilônico, Israel foi levado pelo Império Assírio, no ano 722 a.C. E no ano 586 já é um outro império. O Império Assírio caiu e no lugar dele entrou um outro império, o Império Babilônico. Mas esse lugar, Assíria, Babilônia, praticamente era nos mesmos limites do que a gente conhece hoje, aquela região do Iraque, do Irã, da Síria. Essa região que a gente olha hoje no mapa e vê que é praticamente os impérios, eles eram praticamente circunscritos àquela região do Iraque, por exemplo, Babilônia, né? Região do Iraque, ora um pouco mais ao norte, ora um pouco mais ao sul. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse povo de Israel, que vai para o cativeiro assírio, e que tem filhos, e tem netos, e tem a sua posteridade, é praticamente o mesmo lugar para onde o reino de Judá também vai. De tal maneira que, quando se completam os 70 anos, e que Judá volta, Judá não volta sozinho. Judá volta com representantes também de representantes das 10 tribos. Então Deus salva antes e Deus salva depois. Deus é um Deus tão tremendo que ele conserva a linhagem, que ele faz a coisa de tal maneira que antes do cativeiro, ele promove um meio de salvar as suas tribos. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma aliança com Israel. Ele tem uma aliança com as 12 tribos. Então, ainda que em meio a este caos todo que a gente vai vendo, a gente está lidando, gente, com um Deus de aliança. E um Deus que prometeu uma coisa, ele vai cumprir. Tem uma aliança com as tribos de Israel. Tem uma aliança com o povo de Israel. Então ele salva antes e ele salva depois. Né? E isso tudo é maravilhoso. E ele tem em mente, o que, queridos? Ele tem em mente preservar uma nação, porque o Messias há de vir, e há de vir de onde? De Judá. É da tribo de Judá, é de Davi, é de Salomão, é de Roboão, nos erros, nos acertos, nas falhas, tudo o que tem. Mas Deus tem uma aliança, e é dessa linhagem que vem Jesus lá na frente. Agora, os que não voltam, o fato de Deus ter permitido que as 10 tribos fossem para o cativeiro e não voltarem para o território de Judá, também é um propósito de Deus para abençoar o mundo. Porque Deus semeou essas 10 tribos no mundo. Isso para mostrar o seguinte, que Deus tem um plano para com o território de Israel, e por isso fez questão de trazê-los de volta 70 anos. Depois me lembre que eu preciso falar do porquê de 70 anos. Tá? Não deixa eu esquecer. Então Deus tinha um plano para cumprir a aliança dele para com o povo na terra, e por isso traz o povo de volta. Mas também tem um povo de salvar o mundo. Veja aqui, as 10 tribos, elas eram lideradas por uma tribo em especial. A tribo de Efraim. Muitas vezes, você vai ler no Antigo Testamento, ó Efraim, porque você se rebelou, ó Efraim, tal, tal, tal. Quando ele fala ó Efraim, ele não está falando apenas de uma tribo de Efraim, mas ele está destacando que a tribo de Efraim, ela exerce uma liderança sobre essas 10 tribos. Então quando ele fala ó Efraim, ele está falando ao reinado, muitas vezes, ele está falando ao reinado dessas 10 tribos. Agora, quem é Efraim? Quem é Efraim? Quem que é Efraim? Filho de José. É o filho mais velho ou o filho mais novo? É o filho mais velho ou o filho mais novo de José? Oi? Mais novo. Mas por que então que ele é o líder? Tem um caminho. Trocou a mão.
ele abençoou o mais novo como se o mais novo fosse o primogênito. Então, Efraim era o mais novo de José, mas Jacó, na hora H, trocou a mão por uma direção de Deus para impetrar sobre Efraim a bênção da primogenitura, sobre Efraim. Mas veja só, queridos, quando você pensa em José, havia uma unção sobre a vida de José que recaiu sobre Efraim e recaiu sobre Manassés. Vamos pensar na liderança de Efraim. Recaiu sobre Efraim uma unção para salvar o mundo, para salvar os gentios. Tanto é que nos dias de José, quando se deu aquela fome mundial, e que José abriu os celeiros, toda a nação comeu na mão de José. Amém? Então José é um instrumento de Deus, não apenas para salvar a casa de Israel, mas ele é um instrumento de Deus para salvar o mundo da fome. Tanto é que José foi o único dos filhos de Jacó que foi levado para a terra gentílica. Quem conhece a história dos... Quem conhece, não. Quem está aqui no curso é para conhecer, né? Porque a gente está falando isso aqui desde os primeiros dias. Talvez alguém pode se perder um pouquinho, mas é só você rever as aulas que nós já passamos pela vida de José. Você lembra que José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, né? E foi lá para o Egito. O que é isso? O que é essa saída da família para ir para o contexto do Egito? Há uma unção. Há uma unção de Deus, uma unção libertadora, e é uma unção que liberta o mundo. Então ele sai da sua família e vai para o Egito. É escravo, vai preso e tal, e depois ele governa no Egito. A família vai para o Egito, é uma terra gentílica. Então essa unção, havendo sido passada ao filho mais novo, mas que acabou exercendo um direito de primogenitura, Efraim, é uma unção para abençoar o mundo. Por isso que, mesmo na rebeldia, mesmo no pecado, que faz com que Deus traga juízo sobre as 10 tribos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, mesmo no juízo exercido por Deus nas 10 tribos, Deus, com isso, está abençoando o mundo, está semeando Efraim, está semeando a bênção da salvação para o contexto gentílico. De tal maneira que Deus, então, salva o território de Israel, trazendo de volta Judá, mas também lança uma semente abençoadora no mundo, de tal maneira que Jesus vem no seu devido tempo no contexto de Israel, mas quando ele morre e vai e manda o Espírito, o Evangelho alcança o mundo. Então veja que esse fundamento de abençoar Israel e abençoar o mundo, Deus faz por meio dessa historinha toda que eu estou contando aqui. Tá bom? Acho que isso tudo, quando você for lendo o Antigo Testamento, pelo menos você vai entender, entendo, porque que tem juízo, mas tem misericórdia. Tem maldição, mas tem bênção. Tem um resgate porque Deus é fiel, não porque o povo seja bom, mas porque Deus fez uma aliança e Deus honra a sua aliança no seu devido tempo. Tudo bem? Agora, eu pedi que vocês me lembrassem, não foi necessário. 70 anos. Por que 70 anos? Isso, Edu. Para a terra descansar. Para a terra descansar. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Acho que você deve se lembrar, e esse é um valor de se estudar Levítico, valor de se estudar Números, Deuteronômio,
que você vai ver que tudo tem um sentido. Deus mandou o povo respeitar os anos sabáticos. Então, o povo deveria trabalhar 6 anos, arar, cultivar a terra, trabalhar a terra tudo direitinho e tal. Mas no sétimo ano, a terra deveria descansar. Obrigado. Muito obrigado. No sétimo ano, a terra deveria descansar. Esse era um ano sabático. Então, no sétimo ano, não haveria trabalho na terra, não haveria cultivo, enfim. A terra deveria descansar no sétimo ano. E se o povo fizesse o que Deus havia ordenado, a bênção no sexto ano seria tão grande que seria uma bênção para 3 anos consecutivos. Por que 3 anos consecutivos? Porque o povo comeria o que se produzisse no sexto ano, comeria do que a terra produziria, fruto do sexto ano, comeria no sétimo ano, porque se no sétimo você não vai, então ela teria que ser um fruto suficiente para o sexto ano, para o sétimo ano e para o oitavo. Por que para o oitavo ano? Porque no sétimo não se trabalhou a terra. Entendeu? Então a bênção seria tamanha no sexto ano, suficiente para 3 anos. Para o sexto, para o sétimo e para o oitavo. E somente no 9º ano é que o povo voltaria a comer como resultado, né, do que se colheria no 8º ano. Tá? Porque aí começaria um novo ciclo. Então uma bênção tremenda. Mas o que o povo fez? O povo, por um espaço de tempo de 490 anos, por um período de 490 anos, o povo não respeitou o ano sabático. E aí a gente fica pensando, bom, não respeitou, então, e agora? Vamos perdoar, né? Às vezes a gente tem uma visão errada de Deus, né? A gente acha que Deus é aquele que sempre vai passar a mão na cabeça e dizer, né? Tá bom, vai, já que você não fez, então vamos considerar daqui para frente. Não. O povo teve que pagar os 70 anos correspondente a esse período de 490 anos em que no sétimo ano não se respeitou o ano sabático. Então, a conta que você vai fazer é exatamente isso. É que durante esse período de 490 anos, onde de 7 em 7 não se respeita o ano sabático, a soma desses anos não vividos e não respeitados, vamos ter os 70 anos. Por isso que Deus então tira o povo da terra, envia para o cativeiro e agora forçosamente a terra vai descansar. Entenderam? Forçosamente a terra vai descansar. Então aqui você vai ver a justiça de Deus. A misericórdia de Deus que perdoa, que a graça, que traz de volta, abençoa a geração futura e tal, mas a justiça de Deus, porque a palavra de Deus tá. Agora, a gente tem muito medo de entrar no legalismo do sábado, né? Porque a gente tem uma mentalidade dos adventistas e pensa, não sou adventista, a gente fica com medo disso. Mas quem autorizou Constantino a mudar o dia de descanso? Que era o sábado, do sábado para o domingo. Quem autorizou? Porque aquilo que Deus estabeleceu, está estabelecido desde o começo, é antes da lei. O sábado não é questão do adventista, o sábado não é questão do judeu, porque a questão do sábado está estabelecido desde a criação. Deus fez tudo o que ele tinha que fazer em 6 dias.
mas no sétimo ele descansou. Amém, queridos? Então, quando a gente fala sobre isso, ninguém fica com medo de dizer, não, então nós somos adventistas. Não, nós não somos adventistas. Nós somos bíblicos, no sentido de crer que o que Deus fez, ele não mudou. Ah, então agora é no primeiro dia da semana. Não, não é o primeiro dia da semana. Aquilo que Deus estabeleceu, está estabelecido. É o sétimo dia. Ainda que nós nos reunamos no domingo, aproveitamos o dia de descanso, domingo, entendemos o que é o calendário gregoriano, amém, não tem nenhum problema. Mas no nosso coração nós devemos entender que a mensagem do sábado é uma mensagem profética. 6 dias Deus trabalhou e no sétimo descansou. Se eu mudo isso e inverto e coloco o sábado no primeiro dia da semana, então eu estou dizendo que a ordem foi invertida, o descanso já veio e não há mais descanso futuro. O descanso que estamos pregando no sábado é uma visão profética. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Quantos creem que Jesus Cristo vai se assentar no trono de Jerusalém, no trono de Davi, e reinar por 1000 anos? Quantos creem? É o que a gente prega. É o que está na Bíblia. É o que vai acontecer. Ele vai se assentar e vai reinar por 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Deus fez o mundo em 6 dias. E no sétimo descansou. No calendário judaico, que não é o gregoriano, o povo de Israel, se não chegou, está chegando, há 6.000 anos. Na verdade, estamos no ano 5.778. Mas, segundo alguns historiadores, perdeu-se uns 200 anos mais ou menos nessa história. Então, 5.778, virou agora em setembro, né? De 77 para 78. 5.778. Se perderam uns 200 e poucos anos, então praticamente de Adão até o presente momento, 6.000 anos. Pouco, mais ou menos no limiar disso, é que o homem está sobre a terra. 6.000 anos. 6 dias são do Senhor. E o sétimo ele descansou. 6 dias, um dia como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Cristo reinará 1000 anos. Estão entendendo a comparação que eu estou querendo trazer aqui? Está ficando difícil ou não? O que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus deu ao homem 6 dias. É como se ele estivesse dando 6.000 anos para o homem fazer a sua obra. Porque no sétimo, o sétimo é do Senhor. Ele vai reinar. Ele vai governar sobre a terra. Fruto de uma aliança. Amém? Esse é o assunto do sábado, não estava programado. Bem como também esse aqui não estava programado, mas na medida que a gente vai contando a história, é bom atualizar todo mundo disso tudo, né? Porque o povo não guardou o ano sabático por um período de 490 anos. Então, 70 anos de cativeiro. Quando se cumpre esse período, então o povo volta. Agora você pode voltar. Quando o povo volta mais zeloso para não se desviar na medida do desvio das gerações anteriores. Bom, avançando aqui nesses últimos 15 minutos, que preciso sair desse contexto aqui. Na aula de hoje que você vai levar para casa, vai estudar direitinho, é um material para você se inteirar, estudar e crescer na fé. Eu vou colocar aqui, amados, vou colocar aqui Judá, e vou colocar Israel, e você já sabe por quê. Tá. Então nós vamos ter aqui o reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. E aqui nós tivemos então reis,
que já constam aí no material de vocês, mas também profetas. Todos os reis já foram alistados nas lições anteriores, mas quem seriam os profetas? Esses profetas, antes do cativeiro de Judá, em 586, e antes do cativeiro de Israel, em 722, Deus enviou profetas com mensagens, especialmente mensagens de juízo, mensagens de advertência, mensagens que chamaram o povo para arrependimento. Os destaques que a gente quer fazer e que você já está levando aí no seu grupo do WhatsApp, que já foi postado, que não está no papel, mas está no grupo, é que aqui está na ordem. Nós tivemos alguns profetas que foram enviados especialmente para o território de Israel. Quem? Elias, Eliseu. Elias e Eliseu não tem um livro profético, né, como tem Jeremias, Daniel, Ezequiel e tal. Mas eles são citados aonde? São citados no primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Então a história deles consta lá. Mas eles foram enviados para que casa? Para a casa de Israel. Tá bom? Elias, Eliseu. Isso. Está aí também, né? Vocês já estão acompanhando pela lição de hoje. Amós. Isso. É isso mesmo. Parabéns, estão antenados aí. Nós temos aqui, então, praticamente não, são esses 4 profetas que foram enviados à casa de Israel. Elias, a gente conhece a história dele, tá? Lá que viveu nos dias de Acabe. Eliseu, o seu sucessor, que bênção. E aí depois nós tivemos Amós, aí sim, Amós e Oséias, tem um livro específico, o livro de Amós e o livro de Oséias. Então quando você pegar o livro de Amós, você já vai saber que Amós foi um profeta enviado às 10 tribos do Reino do Norte. Ainda que alguns desses profetas possam até ter trazido alguma mensagem também para algum outro reino, ou para o Reino do Sul, ou para algum outro reino, mas essencialmente eles foram usados e destinados a uma determinada casa, a um determinado reino. Tá? Então nós tivemos aqui Amós e Oséias. Destacando aqui Amós, Amós era um boiadeiro, era um homem do campo. Ele não era um filho de profeta, não era uma pessoa com uma característica profética. Mas Deus usa quem quer, Deus usa quem está antenado, quem está aberto ao mover de Deus. E Amós foi um homem assim. Trouxe uma palavra dura, o que repreendeu as ações pecaminosas da nação de Israel, o orgulho, a soberba, a injustiça em relação aos pobres, uma série de coisas. E Oséias também, tá? Foram profetas enviados à casa de Israel. Agora você vai ver, então estuda direitinho a folhinha, que você vai ver algumas características especiais, inclusive vendo Jesus nesses profetas. Não dá muito tempo da gente aprofundar. Mas você vai encontrar aí. Bom, quando a gente olha aqui para Elias e Eliseu, que não tem um livro especial, quando você ouve a palavra Elias no Novo Testamento, praticamente Elias, ele está sendo uma representação do ministério profético no Antigo Testamento. Quando você ouve a palavra, o nome Moisés, você vai encontrar em Moisés sinônimo de lei. E Elias, sinônimo de profeta. Agora queremos ver Jesus aqui.
No Novo Testamento, você vai encontrar o Monte da Transfiguração. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Os discípulos estavam lá, Pedro, Tiago e João, e de repente Jesus se transfigurou no meio deles. Passou a ter uma forma gloriosa. Os discípulos o viram não como homem natural, mas como homem glorioso que há de voltar. Foi uma visão. Mas eles também viram Moisés e Elias. Foi a visão que eles tiveram. O que representa a visão do Monte da Transfiguração? A lei e os profetas. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. E ambos estavam conversando com Jesus. E qual era a conversa que eles tinham no Monte da Transfiguração? Eles falavam acerca dos dias que estavam se aproximando da morte de Jesus. Mas também falavam, quer dizer, não é que falavam, mas tudo aquilo era de uma forma assim tão gloriosa, porque eles viam Jesus, o Jesus glorificado. O que ficou como lição para os discípulos? Olha, esse Jesus, ele pode até morrer na cruz, ensanguentado, flagelado e tal, mas eu não posso me esquecer do Jesus glorioso que eu vi no Monte da Transfiguração. É esse Jesus que eu espero que volte. Quando Moisés e Elias, a visão de Moisés e Elias, é para que os discípulos possam entender o seguinte, que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E Jesus, lei e profetas convergem em Cristo. A lei preparou o caminho para Cristo. E os profetas preparam o caminho para Cristo. Tudo converge em Cristo. E é por isso que o tema desse nosso curso é Convergência Bíblica, onde tudo se converge em Cristo. Nesse momento em que os discípulos veem Jesus glorificado, Moisés de um lado, Elias do outro lado, eis que eles ouvem uma voz do céu que diz o seguinte: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, tudo que vocês ouviram da lei, Cristo é a essência da lei, é o cumprimento da lei. Tudo que vocês ouviram dos profetas se cumpre em Cristo. Ou seja, uma nova fase se cumpre. Não fiquem presos mais somente ao contexto da lei, e não fiquem mais presos somente ao contexto dos profetas. Cristo é a nova aliança. Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Por que precisava dessa visão? Porque, infelizmente, muitos não conseguiram fazer a transição da lei para Cristo e dos profetas para Cristo. Você vai conversar com um judeu hoje, eles ainda estão em Moisés. Eles ainda estão nos profetas. E não conseguiram perceber o que aquela voz queria ensinar. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então aquela visão para Pedro, Tiago e João foi importante. Porque sem esta visão, o evangelho não teria se espalhado para o mundo. Sem essa visão, o povo ainda estaria preso a uma religião chamada judaísmo. Presa em Moisés e presa nos profetas. Sem entender que a graça se manifestou em Cristo Jesus. Então tudo converge em Cristo. Por isso a importância de falar aqui de Elias, Eliseu, Amós e Oséias, começando por Elias, porque Elias é a representação de todos os profetas que vieram como antecessores do principal, que é Cristo Jesus. Amém? Ficou claro, né, amados? Amém. E aqui, depois nós vamos passar na aula que vem, que não está na aula de hoje, mas a relação dos profetas do reino de Judá. E você vai perceber que Elias não tinha um livro, nem Eliseu. Dos livros que você tem na Bíblia, só Amós e Oséias. 2 profetas para 10 tribos. Mas você vai ver a pancada de profeta,
para o reino de Judá. Aí você já vai ver a quantidade de profetas, de livros do Antigo Testamento para o reino de Judá. Você vai ver a diferença. Por quê, queridos? Porque é Judá que volta depois de 70 anos e é de Judá que vem o Messias. Tá bom? Obrigado pelo carinho, pela paciência, pela perseverança. Vamos ficar de pé e vamos orar dando graças a Deus por esse tempo. Pai querido, obrigado por esse tempo tão rico que temos tido aqui, de compartilhar da Tua palavra, e que todos nós possamos assimilar Teus planos e Teus propósitos perfeitos para cada um de nós. Graças te damos. Que haja descanso, que haja paz, que haja alegria, que haja conforto, que haja alimento para cada um, para a Tua igreja, para aqueles que nos assistem também online, que haja edificação para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus.